Muito bom dia, amigos. Há muitos iridólogos e terapeutas seguindo nossos meios sociais, e isso nos orgulha e enche de satisfação. E como não poderia ser de outra forma, nos compromete mais ainda com a responsabilidade de oferecer um material de qualidade e de profundidade. Hoje vamos a conversar um pouco sobre as pessoas que nos consultam, mas já não como indivíduos, tal qual os observamos através da enorme janela que são as íris. Vamos olhar para a influência da realidade neles e a forma em que o meio ambiente deveria ser tido em conta no diagnóstico ou avaliação que realizamos através da leitura iridológica, razão pela qual denominamos o nosso mergulho na ciência da iridologia como iridologia de contexto. Nosso tema central aqui é a iridologia. Agora, se tratando de uma avaliação ou não, está claro que a saúde está diretamente ligada à realidade e ao meio ambiente. Avaliar a saúde e não ter em conta estas influências seria uma falha muito grosseira. O primeiro a observar é que, da mesma forma em que a realidade é irrenunciável, de que somos uma manifestação da realidade e somos, portanto, parte dela, não podemos negar que o meio ambiente desempenha um papel essencial na saúde e no bem-estar das pessoas. Nossa morada física, o ar que respiramos, a água que bebemos e os ecossistemas que habitamos têm um impacto direto na nossa saúde. Essa consciência ecológica cresce a cada ano e o que poderíamos observar como uma falha importante é que, ao olhar para o ambiente físico, nos esquecemos de uma boa parte do ecossistema indispensável para vivermos em equilíbrio e com saúde. Quando pensamos em ecossistema, pensamos em um conjunto determinado pela interação entre componentes bióticos e abióticos, ou seja, organismos vivos e elementos físicos e químicos. Mas o homem faz parte do ecossistema, assim como a sua interação com as outras formas vivas e as não vivas. Cada parte traz ao ecossistema suas características. O homem, por exemplo, influencia e transforma o meio ambiente, às vezes de forma positiva, outras não. E para fazê-lo, o faz a partir de seu próprio juízo e seu próprio sistema de valores. Pelo tanto, os fatores humanos desta interação também fazem parte do estudo da funcionalidade de qualquer ecossistema. A participação do homem nesta realidade não procura somente a manutenção de vida individual, mas também a consideração pelos outros seres humanos, tendo em conta, dentre outras coisas, o desenvolvimento, a felicidade e o bem-estar. Por esse motivo, sobreviver não é suficiente. E quando falamos de saúde, procuramos a vida plena, a saúde em equilíbrio, a felicidade e, como dizemos também, o bem-estar. Em definitivas, a realidade e o ecossistema do qual fazemos parte se definem pelos seres vivos e os objetos que a compõem, mas também pelas formas em que estes se relacionam e interagem. Estes relacionamentos e interações são para o homem determinantes para a sua saúde de uma forma muito mais complexa do que podemos apreciar. A influenciam de forma positiva ou negativa, chegando inclusive a esgotá-la. Por outro lado, para qualquer um de nós, ter saúde será estar em equilíbrio nos aspectos físicos, emocionais, racionais, energéticos, espirituais, além de estar em equilíbrio em todas aquelas formas existenciais que queiramos e possamos definir. Bem, observar um sinal irídico e compreender o que ele significa é algo relativamente fácil para o iridólogo. Mas os eventos que pautam a vida do consulente qualificam e redefinem as causas dos seus desequilíbrios, ajudando e muito a determinar dentro do diagnóstico sua razão, a direção do processo, parte da sua história, sua intensidade e a resistência que o indivíduo exerce. Evidências disto se acham nos conhecimentos da nova biologia, por exemplo. Dependendo da escola, da experiência e dos métodos que o iridólogo utiliza, as íris dão pistas certas e eficientes para compreender as pautas mais importantes na história do consulente, fora do recolhido na anamnese, claro, e dos dados subjetivos que se desprendem do gestual, do não dito, das meias palavras e dos sinais emocionais do seu relato. Na realidade, a relação com o meio e o contexto em que os desequilíbrios acontecem ajudam a determinar a área de trabalho do terapeuta e muito da sua atitude, que deve focar sempre sua atenção
no que poderíamos chamar de processo de construção de vida desse consulente. O diagnóstico ou avaliação iridológica tem sentido só se se tem em conta a saúde objetiva do consulente, mas sem deixar de ver e compreender também outras questões, como as suas próprias necessidades, a forma particularíssima com que interage, sofrendo ou se adequando às dificuldades ou facilidades que o meio ambiente lhe oferece, assim como a saúde sistêmica dos relacionamentos que estabelece com todos os membros das redes às quais pertence. Continuando com o nosso ponto de vista, a informação iridológica objetiva é o que o possibilitará uma boa avaliação e desta dependerá o êxito terapêutico que possamos atingir. Um dos mais ilustres ancestres da nossa categoria, o pastor Emanuel Felk, se referia a isso quando falava que as íris dictam as receitas. Ergo, não são os iridólogos. Sim, ele dizia que quando surgem dúvidas na hora de procurar o tratamento, deveríamos observar objetivamente os sinais iridianos, deixando de lado as nossas dúvidas, e tratar o que as íris indicam objetivamente como doenças ou disfunções, pois as nossas dúvidas não fazem parte dos problemas de saúde do consulente. Há problemas que devemos primeiro compreender tal qual eles são, para depois ajudar a transformá-los. A objetividade na observação iridológica, obviamente, é indispensável. Isso fica expresso quando falamos de leitura iridológica no nosso título de reflexão. Preferimos não falar de interpretação de sinais iridológicos, pois as informações que recebemos das íris devem ou deveriam ser o mais objetivas possíveis, no sentido de não passar por nenhum crivo pessoal de interpretação. Quanto menos interpretação, melhor, pois ao interpretar a informação que recebemos das íris, se elaboram junto ao nosso conhecimento e à nossa experiência, com a consequente perda de objetividade. E pode parecer contraditório dizer que assumimos a tarefa de avaliar e, ao mesmo tempo, nos despimos do conhecimento e das experiências. Mas não é isso o que estamos dizendo. Tanto o conhecimento como a experiência, a capacitação na hora de agir numa consulta iridológica é insubstituível. Porém, possuem seu momento e seu lugar dentro da nossa profissão. E não é no rapport ou na anamnese, e muito menos na iridoscopia, que é a ação de observar os sinais das íris. Rapport, anamnese e iridoscopia são instâncias onde recolhemos os dados objetivos. Depois, na hora de sintetizar dados objetivos e subjetivos, na projeção de ações terapêuticas, faremos uso dos conhecimentos e da experiência, livres de preconceitos ou de julgamentos de valores desnecessários, para assim termos uma percepção ampla da situação do consulente, muito mais acessível e evidente, podendo enxergar com maior eficiência os caminhos da doença e dos desequilíbrios. Finalmente, existem duas instâncias onde percebemos a influência do meio ambiente na saúde do consulente. Uma é totalmente consciente e começa na anamnese e se continua no papo amigável que acompanha a consulta. Sabemos assim onde mora, qual é o seu trabalho, como se compõe a sua família. Às vezes sabemos de perdas importantes, inclusive de familiares, como é aparentemente sua alimentação, seus recursos, etc. Muitas destas informações se corroboram nos sinais iridológicos. Mas existe um outro momento na comunicação com o indivíduo que nos consulta, em que podemos observar a relação que tem com a sua realidade. Não a realidade que compartilha com as outras pessoas, e sim a que ele percebe como a sua própria realidade. Ou seja, o verdadeiro lugar que ocupam os indivíduos da sua família, por exemplo, dentro da sua estruturação psíquica. Sentir que nada é satisfatório apesar de tê-lo todo. A própria sensação de vazio. A identificação ou a despersonalização que muitas vezes conduz com muito mais força que o evidente. Da mesma forma que muitas situações que desfazem a realidade e a sua percepção levam a uma interação falha com o meio, enfraquecendo-o, diminuindo sua vitalidade no movimento de sair-se do seu lugar, limitando sua eficiência na conclusão dos seus objetivos essenciais de vida e gerando instâncias de estresses que são verdadeiros portais para perdas de saúde. Todas estas situações podem até ser inconscientes para o indivíduo, ou podem ser conscientes, mas evitadas, ou mesmo
podem ser segredos muito bem guardados. De todas as formas, estes elementos em forma de memórias, marcas, interações traumatizantes, privações ou sentimentos de abandono, situações estressantes de qualquer tipo, que levam as pessoas a tomar decisões absurdas ou a fazer escolhas que vão na contramão dos seus verdadeiros e sinceros interesses essenciais, inibem ou deformam a percepção da sua realidade e estilhaçam as vias de intercâmbio com o meio ambiente. Para concluir, então, existe uma forma direta, objetiva, facilmente reconhecível de como é que o meio influencia física e até psicossocialmente. Mas também existe essa forma de incidência oculta, pois a interação humana com o meio, com o que o rodeia, não é linear e sim tridimensional, e sujeita a uma causalidade circular. É de observar que também vamos a ter sinais iridológicas dessa incidência oculta. Na avaliação iridológica, poderemos compreender a primeira forma de incidência da realidade e do meio ambiente no indivíduo com muita facilidade. Entanto que para ver a incidência oculta, além do arcabouço de conhecimentos, da percepção e até da intuição própria de uma atitude fenomenológica na hora de colher os dados objetivos, jamais de outra forma, necessitamos perder de vista o indivíduo para observá-lo no seu contexto, percebendo as dinâmicas relacionais e as condições invisíveis que o pujam do seu lugar de força nessa vida. Tá bom? Um forte abraço a todos, muita luz, espero seus comentários. Até!